E aí, pessoal, prontos para mais uma análise? Hoje a gente vai mergulhar direto num estudo de caso riquíssimo, tirado lá do clássico Ação e Reação. Pensa nisso como uma aula magna sobre paciência e perdão cristão, focada especialmente na superação de crises domésticas. A gente não vai olhar para um problema familiar com aquelas lentes comuns, sabe? Nós vamos observar os bastidores, as forças invisíveis, a bagagem milenar e como tudo isso molda as paredes da nossa própria casa. Para quem estuda a vida e quer entender as engrenagens ocultas da paciência, olha, essa apresentação vai virar a chave na sua cabeça. Para começar, eu quero que a gente visualize uma cena bem forte que o texto nos joga logo de cara. Imagina a realidade nua e crua de uma mãe, a Marcela, chorando ali naquela agonia silenciosa. Enquanto isso, os filhos pequenos estão rezando, pedindo com toda a inocência do mundo para Jesus ajudar o pai deles. É o tipo de coisa que corta o coração, né? De um lado, um pai agressivo e infiel, do outro, uma família desesperada se agarrando na fé. Mas a grande pergunta é: por que isso está acontecendo de verdade? E como o plano espiritual reage a esse nível de desespero? Parte 1. O lar em crise. Vamos dar uma olhada nos sintomas dessa casa que está literalmente desmoronando. O texto nos leva para os subúrbios de uma capital e apresenta a família. O pai, Ildeu, é um cara na faixa dos 30 e poucos anos que simplesmente perdeu a cabeça por uma jovem inconsequente chamada Mara. E o Ildeu está fazendo o impossível, testando todos os limites para forçar a esposa dele, a Marcela, a pedir água e abandonar o barco. Ele quer ser livre, claro, mas quer que a culpa do fim do casamento caia toda no colo dela. E bem no meio desse fogo cruzado, 3 crianças: o Roberto, a Sônia e a Márcia. E aqui a gente vê um choque brutal de mentalidade. Olha só a diferença. Do lado esquerdo, o caminho da raiva do Ildeu. Ele foge da realidade bebendo, tem raiva de qualquer responsabilidade e chega em casa trazendo aquela energia pesada da rua. Já do lado direito, o caminho do dever da Marcela. Ela é aquela pessoa forjada na escola da disciplina espiritual, sabe? Ela engole as humilhações, lava a roupa pra fora ganhando uma miséria só pra botar comida na mesa e chora escondido. É o embate clássico, o desejo de fugir das obrigações, batendo de frente com o compromisso cristão fincado na paciência. E o negócio fica feio. A tensão sobe tanto que o próprio Wildo chega a berrar, com todas as letras, que tem vontade de cometer um assassinato. E sabe o que é mais chocante nisso tudo? Ele não tá gritando com o inimigo na rua, não. Ele tá gritando isso na cara do próprio filho, o Roberto, de só 9 aninhos. O menino só estava tentando proteger a mãe dos abusos físicos e psicológicos, e o pai devolve um ódio cego e instintivo contra a própria criança. Absurdo, né? Parte 2. A força oculta da oração. O que será que acontece quando a dor humana bate de frente com o mundo invisível? Bom, as coisas vão de mal a pior. O Ildeu, com a mente totalmente envenenada pela raiva e pela pilha que a mãe botava nele, bola um plano macabro. Ele decide que vai atirar no coração da Marcela enquanto ela dorme. Mas olha o detalhe sinistro, ele começa a fingir que mudou, que tá bonzinho, só pra todo mundo achar que quando o pior acontecer foi um suicídio autêntico. Esse é o pico absoluto da crise nessa casa. Mas é aqui que a lição sobre a oração se torna fascinante. No invisível, tinha um bando de entidades sombrias, mentes criminosas desencarnadas, literalmente jogando lenha na fogueira homicida do Ildeu. Só que ao mesmo tempo, as orações contínuas e sofridas da Marcela, gente, elas não eram de jeito nenhum uma passividade inútil. Pelo contrário, a oração ali funcionou como uma tecnologia espiritual ativa. Foi um farol tão forte que acionou uma intervenção direta. O mentor espiritual Silas, junto com outros benfeitores, montou um plantão de 24 horas em volta da casa. A reza da Marcela invocou um verdadeiro escudo. Parte 3. O resgate espiritual. A crise chega no limite e agora a gente vai ver exatamente como a ajuda do lado de lá se mistura com as ações humanas para evitar uma tragédia. Preste atenção na mecânica desse resgate porque é de uma precisão cirúrgica. É madrugada. O Ildeu tá com o revólver. Primeiro passo, o mentor Silas usa a autoridade dele e simplesmente varre os espíritos criminosos dali. Mas o plano já estava muito fixo na cabeça do Ildeu, então a interrupção precisava vir de dentro da família. Segundo passo, o Silas usa o magnetismo para desdobrar a filhinha menor, a Márcia. Ele puxa o espírito dela para fora do corpinho que estava dormindo e lá, no plano mental, ela vê a intenção assassina do pai. Terceiro passo, a criança entra em choque profundo, volta para o corpo físico num estalo e solta um grito que acorda a casa inteira. É uma cena de cinema. A menina acorda desesperada, berrando: "Papai, papai, não mate, não mate." Esse alarme faz a Marcela dar um pulo da cama. Ela corre e pega o Ildeu no flagra absoluto.
uma mão na maçaneta, a outra na arma. A tragédia estava a 1 milissegundo de se concretizar. Parte 4. O poder do perdão. É aqui que a gente vê o verdadeiro teste do caráter cristão. Cara a cara com a morte, a reação da Marcela é surreal e mostra o quão puro era o coração dessa mulher. Ela nem de longe suspeitou que o tiro era para ela. Na cabeça dela, o Ildeu ia se matar. E as palavras dela são de uma compaixão enorme. Ela diz, olha, faz o que você quiser, mas pelo amor de Deus não comete suicídio. Ela oferece a liberdade total para ele ir embora. Diz que vai dedicar a vida inteira para criar os filhos sozinha, implorando só para ele não destruir a própria alma tirando a vida. É a graça divina em estado puro, concordam? Só que o Ildeu é tão focado nele mesmo que pega essa inocência dela e transforma numa rota de fuga. Ele vira e fala que, bom, já que é assim, só sobram 2 caminhos, o suicídio ou o desquite. A Marcela, claro, entra em desespero e começa a rezar por uma luz. E aí o mentor Silas age de novo. Ele transmite energias calmantes para Marcela e passa uma orientação mental que é uma baita lição para todos nós estudantes. Ele ensina que segurar quem quer ir embora não é virtude nenhuma. O perdão cristão de verdade é abrir a porta sem querer vingança. É desejar genuinamente o bem do outro, até porque quebrar um compromisso divino já é um peso nas costas gigantesco que a pessoa vai ter que carregar lá na frente sozinha. Parte 5. As raízes do conflito. Chegou a hora de levantar a última cortina e entender de onde vem essa necessidade hercúlea de paciência por parte da Marcela. Por que tanto sofrimento? E que ódio instintivo é esse do Ildeu pelo próprio filho? O mentor Silas explica pra gente que a justiça divina opera num relógio de tempo muito mais longo. Aquele grupo ali não é só uma família infeliz por acaso. Era um agrupamento de almas se reencontrando para acertar contas bem graves, criadas há séculos. Pensa numa teia de puro caos e débitos. Lá no passado, o Ildeu já era casado com a Marcela e abandonou ela. Depois, ele seduziu 2 irmãs jovens. E não parou por aí. O cara foi para o fundo do poço moral e arrastou essas 2 moças para prostituição e para ruína absoluta. Enquanto isso, a Marcela levou 5 anos para se reconstruir e casou com um homem super do bem. E o que o Ildeu fez? Voltou consumido pelo ciúme e assassinou o novo marido dela. É uma história pesadíssima de atrocidades. A forma implacável como o universo faz a matemática fechar se revela exatamente aqui. Esse lar é um mecanismo de engenharia espiritual finamente ajustado. O Ildeu é o devedor número 1. A reabilitação moral dele depende de todos ali. A Marcela, a esposa que foi abandonada antes, topou receber ele de volta para tentar salvar a alma dele. Lembra do Roberto, o filho que o Ildeu odeia? Ele é ninguém menos que o cara que o Ildeu assassinou. Aquele ódio irracional do Ildeu, na verdade, é culpa subconsciente. Ele deve uma vida a ele. E as 2 menininhas que ele ama de paixão são as irmãs que ele arruinou e a quem ele agora deve cuidado total. A família é um ambiente calculado, sob medida para pagar esses erros do passado. Sabendo de tudo isso, o conceito de suportar as tretas em casa muda de figura, né? Vamos para a nossa última parte? A lição da paciência. O mentor bate muito nessa tecla. A esmagadora maioria dos casamentos na Terra hoje, infelizmente, ainda não são baseados naquele amor puro e sublime. Eles são, na verdade, vínculos de aprendizado. São laboratórios de sacrifício onde almas com dívidas são colocadas juntas para repetir as provas até conseguirem transformar aquela convivência dificílima em amor verdadeiro e altruísta. E a lição que fica é muito poderosa. O Ildeu escolheu interromper o próprio resgate. Ele falhou, mas a Marcela, ela não pode falhar. Se ela chutar o balde e ceder ao desequilíbrio, a dívida do marido multiplica, porque ele ainda vai ser o culpado pela queda dela. No final das contas, a gente não presta contas a quem nos fere. A gente presta contas à lei divina que está lá, gravadinha na nossa própria consciência. Se a Marcela e os filhos aguentarem o tranco e subirem degraus espirituais, o Ildeu é quem vai ficar para trás, preso nas próprias escolhas, pagando cada centavo servindo ao próximo em outras vidas. Ganhar uma briga no grito é totalmente temporário, mas vencer cumprindo seu dever em paz, sem violência, como Marcela fez, isso sim é o que garante a liberdade eterna. E para encerrar de vez a nossa apresentação, eu deixo essa provocação no ar. Se a gente tivesse acesso ao histórico invisível, daquelas raízes profundas que existem por trás de cada pessoa que tira a gente do sério todo santo dia, como é que isso mudaria a forma como a gente pratica a paciência e concede o perdão hoje? Vamos levar essa reflexão para as nossas vidas. Valeu demais por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.